Olá, eu sou a Laura. Eu sou a Luane e esse é o podcast das Jovens Místicas. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens e nem tão místicas. Como vocês já sabem, nessa temporada estamos falando sobre cada uma das casas astrológicas. E vocês também já sabem que temos um episódio especial chamado Astro Express aqui no perfil, que te ensina como fazer o seu mapa astral do zero, além de alguns conceitos iniciais de astrologia. Aproveite, pegue sua mandala e venha com a gente. Abrindo a casa. No episódio anterior, a gente falou sobre a casa 4 do nosso mapa astral, né? O nosso fundo do céu. E essa casa representa as nossas raízes, nossa relação com o lar, com a figura materna, além de toda a nossa ancestralidade. Já hoje, a conversa é sobre a casa 5, que é associada à nossa criatividade. Então, as nossas manifestações artísticas, a forma como a gente coloca projetos no mundo, o nosso lazer, os hobbies que a gente tem, né? As coisas que a gente de fato ama fazer e as formas que a gente busca diversão. Essa casa também fala sobre os romances leves e breves, de repente, sabem aquelas histórias de verão? Então, a forma como a gente flerta, aquela fase ali inicial da conquista, o que nos entretém e atrai romanticamente e o que nos dá prazer. E como a casa 5 fala de tudo que colocamos no mundo, ela também representa a expressão mais literal disso, né? Que são os filhos. Então, aborda a nossa relação com a maternidade ou parentalidade, se nós queremos ou não ter filhos e qual que é o potencial da nossa relação com eles. Ela pode indicar aí algumas tendências, sabe? De, ai, eu quero criar meus filhos dessa forma, ou eu vejo que esse vai ser um desafio para mim nesse sentido. Mas é interessante aí a gente dar uma olhada para esse lado também. Então, bora se aprofundar mais na casa 5? Já pegaram os mapas astrais por aí? Lembrando que, se você ainda não fez o seu, é só acessar o episódio especial Astro Express aqui no nosso perfil e seguir o passo a passo. Então, olhando para sua mandala ali astrológica, você vai procurar pela linha que tem o número 5 e ver qual signo que essa linha corta. Como vocês já sabem, a nossa proposta aqui é autoconhecimento. Nós não somos astrólogas profissionais e sim duas amigas aqui interessadas em aprender mais sobre esse tema de uma forma livre, a partir das nossas histórias pessoais, mas também tentando trazer aí algo de relevante e útil para você que está ouvindo. E agora a gente vai dar alguns exemplos dos signos na casa 5, um exemplo de cada um dos elementos, com tendências, né, de como esse signo pode se manifestar em cada mapa astral. Se a gente não falar diretamente do seu signo, fica tranquila. A gente tem aqui na descrição completa do episódio um breve resumo de cada um dos signos. Vamos juntas? Bom, a gente vai começar com o exemplo de um signo de fogo, e não tinha como ser outro signo aqui nesse caso, porque a gente vai falar do signo de Leão, que é o signo associado com a casa 5. Então, quem tem Leão nessa casa geralmente tem uma conexão muito forte com a criatividade, né? Uma pessoa que provavelmente tem uma expressão criativa ali super vibrante, né? Precisa muito dessa autoexpressão, tem uma autoexpressão muito forte, né? Pode ser uma pessoa calorosa, cheia de autoconfiança. E para quem tem esse posicionamento, né, de Leão na casa 5, o lazer não é só um passatempo, assim, né? É mais um palco mesmo para autoexpressão, porque essa pessoa geralmente, como eu falei, tem essa autoexpressão muito forte, pode ser muito carismática e tem um desejo natural ali de brilhar, de se destacar, né? E quer muito ser reconhecida pelo que faz, pelo que cria. Então, na área dos romances, quem tem Leão nessa casa, geralmente costuma ver os romances com bastante paixão, bastante generosidade. Claro, às vezes com um pouquinho de drama, né, leoninos? Mas sempre busca ali experiências, né, intensas que podem trazer esse entusiasmo, essa sensação de vitalidade para a vida. Já na relação com os filhos, né, ou os próprios projetos autorais, geralmente é uma relação muito marcada por orgulho, esse desejo de transmitir um legado, né, de força, de alegria. E para quem tem esse posicionamento, inclusive exercer essas atividades criativas com os filhos pode ser uma fonte de alegria bem legal aí também. O desafio para quem tem esse posicionamento mora muito na tendência, né, que pode ter de um egocentrismo ou de uma dependência dessa validação externa, né? Pode buscar muito esse aplauso alheio para validar, né, o próprio prazer. Então, se a diversão acaba virando só essa busca por status ou aprovação, acaba perdendo, né, a espontaneidade que deveria ter ali
e dá lugar, às vezes, a um orgulho ferido quando esse reconhecimento não vem. Então, o aprendizado aqui para quem tem esse posicionamento é justamente entender que o brilho pessoal é muito mais forte, magnético, né, quando nasce justamente dessa sua alegria genuína de brincar e criar de acordo com algo que você de fato gosta. Muito bem, então agora um exemplo do elemento ar. Vou falar de aquário na casa 5. Um parênteses aqui de que aquário ele é complementar a leão, né? Então são energias aí bem complementares desses dois exemplos aqui, mas isso é apenas uma coincidência aqui neste episódio. Aquário, já sabemos, né? É o signo diferentão. Então, quem tem aquário na casa 5 geralmente vai exercer essa criatividade, buscar prazer de uma forma totalmente fora do convencional, bem fora da casinha mesmo. Geralmente é bem original, sabe? Aquela pessoa que faz as coisas que ninguém ainda tá fazendo. Quem não tem, né? Aquela amiga que é sempre a que chega com uma tendência que ninguém conhece, e aí passa um tempo, nossa, bem que ela falou 5 anos atrás. Essa é uma pessoa, muito provavelmente tem um aquário na casa 5. Também geralmente se diverte muito, gosta muito de criar coisas com tecnologia, ou que tenham aí um impacto mais coletivo, mais social. O lazer para essa pessoa é visto com um espaço de liberdade mesmo, sabe? Então, ela, através dos hobbies, desses jogos mentais, até das amizades e romances mesmo, né, que ela vai colecionando, ela consegue explorar justamente essa visão de inovação que ela tem, lidar com as coisas, com as pessoas de uma forma nada conservadora, vamos colocar assim, nada default, nada, ok, o manual da sociedade me diria para fazer isso, mas eu tenho aquário na casa 5, então eu vou fazer do meu jeitinho. Tem aí geralmente uma postura mais desapegada, rebelde, né, em algumas coisas também. É o que eu falei, como é uma pessoa que ela gosta de ir na frente, de fazer algo diferente, às vezes o que tá todo mundo fazendo, ela vai achar: "Ah, tá, sem graça", sabe. E na relação com filhos, quem tem aquário na casa 5 geralmente, oferece muita autonomia, né, para os filhos, são aqueles pais que encorajam mesmo os filhos a irem para o mundo, quebrarem padrões, costumam ser muito tolerantes aí à personalidade que o filho já nasce, né, são pais que provavelmente não vão ficar tentando tanto moldar o filho, sabe. Mas o principal obstáculo aqui é a dificuldade de lidar com a intensidade emocional e, assim, a intensidade, o calor das paixões, no caso de outras pessoas, porque aquário, ele racionaliza muito o que ele sente. Então, geralmente, sem querer, assim, não intencionalmente, essa pessoa pode ter uma postura mais fria, não verbalizar tanto o que ela está sentindo para o parceiro, para a parceira, e aí parece que existe um distanciamento, ou que aquilo não tem o mesmo grau de reciprocidade, mas não é. É só que o aquariano, ele não vai demonstrar realmente da mesma forma, como a gente falou lá em cima, um leonino que vai ser super dramático, né. Então, para você se você é uma pessoa que tem aquário na casa 5, ou se você se relaciona com alguém que tem aquário na casa 5, é muito sobre saber manter esse equilíbrio, assim, sabe, de entrega e vulnerabilidade, transformando mesmo o romance em uma coisa mais experimental, mas especialmente, assim, deixando espaço para as 2 pessoas, para os 2 mundinhos cocriarem ali o que eles querem para aquele relacionamento e não: "Ai, o aquário vai ser sempre o do contra", sabe assim? Ou vai querer tudo do jeitinho dele. Equilibre a sua necessidade de independência e a sua originalidade com a capacidade de se deixar levar pelo coração. Não precisa ir sempre pela lógica. Muito legal. Bom, agora eu vou dar um exemplo aqui de um signo de água, que acaba sendo bem diferente aí dessa postura de quem tem aquário na casa 5. Mas quem tem peixes, por exemplo, na casa 5, já é uma pessoa que tem uma sensibilidade artística, né, ali bem profunda. Com certeza foi aquela criança que tinha uma imaginação fértil, né, que não tem limites dali na hora de criar, de se divertir. O lazer, para quem tem peixes na casa 5 é vivido muito como uma fonte, assim, até de conexão espiritual ou um escapismo romântico. Então, a pessoa pode utilizar artes como cinema, música e a própria fantasia mesmo para ajudar a colorir um pouco a sua realidade, assim, sabe? Essa pessoa também pode gostar muito de estudar assuntos místicos relacionados à espiritualidade. Isso
pode ser visto como uma forma de lazer, inclusive estar perto do mar, né? Já que peixes é muito associado a essa energia do mar, ele está perto da natureza, pode fazer muito bem para essa pessoa, ela pode ser hobbies também relacionados, né, à água, etc. Então, geralmente, essa pessoa nos romances, existe aquela entrega ali total, né? Empática com a nova pessoa, pode muitas vezes idealizar, né, o parceiro, parceira, né, tá buscando ali o amor da vida, a alma gêmea, etc. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E na relação com os filhos, quem tem esse posicionamento pode realmente começar a acessar muito o seu lado intuitivo, empático e compreensivo através, né, dos filhos. Pode ser uma relação que envolva ali vários projetos criativos, né, envolvendo ali muita ternura, enfim. Então, desenvolver essas atividades artísticas com os filhos é super legal para quem tem esse posicionamento. O grande desafio para quem tem peixes na 5 é justamente nessa tendência a se perder em expectativas ali um pouco reais, né, nessas ilusões, essas fantasias. E a busca também pelo prazer pode tornar uma fuga constante ali das responsabilidades, pode levar à procrastinação ou desilusões grandes ali também, né, quando o mundo real acaba não correspondendo a esse mundo imaginado. Então é super importante cultivar um pouquinho mais de discernimento, né? Às vezes uma postura um pouquinho mais prática, realista ali, mas claro, sem perder esse lado lúdico, mas só balanceando um pouquinho mais com a realidade. Por fim, um exemplo de terra. Vamos falar hoje de pessoas que têm touro na casa 5. Se você é uma dessas pessoas, então provavelmente é uma pessoa muito sensorial, que gosta de conforto, de beleza, que aprecia realmente assim as coisas boas da vida material, sabe? É uma criatividade muito ligada à estética, à matéria mesmo, né? Vou repetir essa palavra, mas porque é realmente isso. Então, vamos pensar aqui em hobbies, assim, que geram coisas físicas, por exemplo, cerâmica, artes manuais, culinária, né, porque não deixa de ser uma arte também física, a própria jardinagem. Eu tenho uma amiga com posicionamento assim, e assim, todo mês ela tá pintando um cômodo da casa dela, sabe, porque é isso, ela precisa manifestar aquilo que tá dentro dela muito fisicamente, eu acho incrível. Nos romances, geralmente quem tem touro na casa 5 prefere algo mais estável, né, então, claro, né, que aqui, embora estejamos falando de romances, essa não é a casa de casamento ainda, tá, gente. Mas mesmo assim, é uma pessoa que ela só vai investir num romance, assim, ela só vai gastar o tempo dela, vamos dizer, num flertezinho, se ela sentir que aquilo vai dar algum tipo de conforto para ela mesmo, que não vai ser uma coisa a mais para ela se preocupar, sabe. São pessoas normalmente muito ligadas ao toque físico e a desfrutar mesmo, né, os prazeres da vida a 2, sem pressa, né, então são pessoas normalmente muito sensuais, vamos colocar dessa forma. Existe também um talento natural para transformar o tempo livre em momento de qualidade, né, então são pessoas que ao mesmo tempo que elas criam, elas também veem muita beleza no simples, no dia a dia, no sossego. Então, é uma atmosfera, assim, bem aconchegante que essa pessoa busca. O desafio, por outro lado, é a teimosia, né, touro geralmente tem uma resistência aí a sair da zona de conforto e a gente falando da casa 5, então, é uma pessoa que ela não vai necessariamente querer tentar muitos hobbies diferentes. Ela vai encontrar os que ela gosta e ficar neles, sabe. E aí com o tempo isso pode acabar, às vezes, ficando um pouco monótono, ou ela mesma acabar fazendo algo porque ela já está acostumada a fazer e de repente nem é mais um hobby que faz sentido. Talvez também uma busca excessiva, né, pela materialidade, por conquistas materiais, ser um pouquinho possessivo aí nos romances, né, então fica o aprendizado de flexibilizar um pouco mais essa rotina de prazer e diversão, e entender que a segurança não tem que impedir a chegada de algo novo, né. A criatividade ela flui de uma forma mais, dinâmica se a pessoa de touro se desafiar a sair um pouquinho da própria caixinha, assim. E você que está ouvindo a gente, já viu aí no seu mapa qual é o signo que você tem na casa 5? Conseguiu se identificar com alguma característica nessa área? Conta pra gente, nos comentários que a gente vai adorar saber. Mas fica aqui agora também para o nosso próximo bloco, porque a gente vai se aprofundar em algumas reflexões
e talvez o seu signo da casa 5 possa ajudar a chegar em algumas respostas. Devaneios cósmicos. A criatividade é a inteligência se divertindo. Isso faz muito sentido, né, se a gente for parar para pensar em tudo que a Casa 5 representa, né? Principalmente nela fala sobre o nosso lazer, nossos hobbies, nossas criações e suas expressões. Então essa frase reforça muito, né, como é importante a gente buscar atividades em que a gente consiga se divertir e expressar a nossa criatividade, tudo a ver aí com os temas da Casa 5. Mais um ponto que eu e a Lu estava conversando, que fez a gente refletir um pouquinho, né, ao fazer esse episódio, é que nesse mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo super acelerado, muitas vezes a gente sente que a gente tem que estar sempre produzindo, né, sempre performando. Então, muitas vezes a gente até nem encontra tempo muito de lazer, assim, para os nossos hobbies, porque a gente acha como se eles fossem uma perda de tempo, entre aspas, né? Ou caso a gente foque nesses hobbies mesmo, a gente está tendo uma tendência a querer profissionalizar os nossos hobbies, transformando ali o que era para ser prazer, né, em uma obrigação. E eu acho que isso se intensificou muito também, principalmente com as redes sociais, né, em que a gente está ali se comparando o tempo todo. Então, vou dar um exemplo. Hoje, sei lá, acordei 7 da manhã, vou ali abrir meu Instagram, ver os stories. O tanto de gente, tanto de amigos que eu tenho que já acordaram 5 da manhã e já correram um monte, assim, é absurdo. E não é aquela corridinha assim despretensiosa. O pessoal posta ali qual que é a velocidade, o pace, quantos quilômetros. É tipo assim, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Você até acorda e se fala, meu Deus, eu acordei às 7 da manhã e já aconteceu tudo isso na vida da pessoa ali, né? E assim, claro, a gente sabe que correr é algo super saudável, tá, gente? Se você de fato ama correr, que incrível ter esse hobby, assim, adoraria ter essa vontade de correr. A gente super apoia, né, quem curte. Mas será que todo mundo que a gente vê, né, postando no Instagram, de fato ama essa atividade? Será que é a melhor forma que essa pessoa encontra de lazer? Ou será que ela está vendo ali tantas pessoas fazendo essa atividade que ela se sentiu incentivada a fazer, o que é super legal a gente testar coisas novas, mas será que ela está fazendo mais pela performance, mais para mostrar, né, assim? Um outro exemplo, né, que eu estava pensando também é sobre o beach tênis. Uns anos atrás, essa atividade super se popularizou. E é isso, eu acho que é super legal a gente testar, gente. Antes eu não conhecia o beach tênis, antes de ter, né, virado essa moda. Então eu fui testar, joguei algumas vezes, achei super legal, mas não era algo ali que eu, nossa, amei. Mas será que todo mundo que estava fazendo, de fato, estava fazendo essa atividade porque amava, porque essa atividade ressoava ali com a alma dessa pessoa? E na Casa 5, né, ela fala muito sobre as atividades que a gente de fato ama, que de fato tocam a gente. Então é super importante que a gente tenha os nossos hobbies que são nossos, né, Lu? O que você acha? Com certeza, né, esses exemplos, são ótimos, mas eu, por exemplo, gente, eu tenho zero talento para correr, assim, beach tênis, não passei nem perto, e parabéns para quem foi, mas aqui eu me conheço o suficiente para saber que, enfim, não era isso que ia me deixar tão realizada, e para mim esse é o X da questão, né. Mais importante do que você ter um hobby, é entender qual hobby realmente te deixa feliz, melhora o seu dia, né, te deixa com a alma mais sorridente aí. Talvez não seja o hobby mais instagramável, talvez não seja um hobby, que a gente é boa, né, e uau, vai receber aquele elogio do professor, dos colegas. Às vezes é algo também, assim, sei lá, que a gente faz ali só pra gente, né, mas que vai melhorar a nossa qualidade de vida, assim, de verdade. Então, a casa 5, ela sugere que a gente entenda um pouco melhor o que nos dá prazer independente da validação externa. E até da nossa própria validação. "Ai, eu não sou boa nisso". Tá bom, mas isso te diverte? Isso é uma paixão para você? Então, segue em frente, sabe. A gente tem que realmente olhar um pouco mais para as atividades que falam com a nossa alma, que realmente nos trazem uma conexão para além do resultado do que a gente está fazendo. E isso é mesmo muito, muito particular. Às vezes você vai se identificar com o que as pessoas estão fazendo, às vezes não, mas é sempre válido aí tentar coisas novas e se permitir, né. Às vezes também você acha que não gosta de algo e você vai lá, tenta e se encontra. Então
ficam os nossos 20 centavos aí sobre essa pauta? Vale mais algo que te faz feliz do que algo que te faz popular. Uma coisa que realmente possa alegrar a sua criança interior e desafiar aquela sabotadora interna que tenta te convencer a desistir só porque você não é instantaneamente boa em alguma coisa, sabe? E vamos fechar então esse pedaço aqui da nossa conversa com uma frase de Alan Alda. A criatividade é o lugar onde ninguém mais esteve. Você tem que deixar a cidade do seu conforto e ir para o deserto da sua intuição. Muito bem, então, se desafie a procurar seu próprio caminho, seguir a sua própria intuição para entender o que realmente faz o seu coração vibrar. Muito legal essa reflexão, Lu. E, né, todos esses assuntos têm tudo a ver aí com a sua casa 5. Agora a gente vai começar, né, perguntas e respostas que eu vou fazer para a Lu, que tem a ver com os temas dessa casa 5. Lembrando que a gente faz essas perguntas umas para as outras, mas é para vocês que estão aí nos escutando se fazerem essas mesmas perguntas, hein? Inclusive, tentem utilizar o signo, né, que vocês têm na sua casa 5 para ajudar vocês a chegarem nessas respostas, né? Então, vamos lá? Lu, quando você era criança, tinha alguma atividade que você gostava muito? Você acabou deixando de lado essa atividade? Você ainda se dedica? Assim, quais que são os seus hobbies atuais, vamos dizer? Bom, eu tenho aquário na casa 5, né, então justamente aquela pessoa que gosta de testar coisas, tendências e ir na frente, assim, essa era eu. Quando criança, eram coisas ali bem leoninas, né, então eu gostava muito de cantar, dançar, meio que escrevia ali algumas coisinhas de teatro para brincar com os meus primos e tal, mas aí ali já na fase de adolescência, assim que eu tive acesso a uma coisa maravilhosa chamada internet, isso se desenrolou, assim. Eu tive a sorte ali de que meu pai trabalhava com TI, então não éramos uma família super afortunada, porém eu tive acesso à internet muito nova já. Com 10 anos eu já tinha um blog. Claro que era um blog supervisionado, obviamente, até porque meu pai olhava todo o histórico, eu tinha um tempinho ali no computador, não era assim, de qualquer jeito, mas eu tinha. Comecei a ter um blogzinho, comecei a me interessar mais por aprender a mexer no layout, sabe, fui indo mais para esse lado da tecnologia. Eu diria que esse foi o que ficou mais forte para mim, porque depois acabou virando um pouco meu trabalho, mas, os outros acabaram ficando mais de lado justamente porque eu ficava muito tímida, né, então, assim, eu tinha o aquário de querer tentar fazer coisas diferentes por conta própria, assim, eu via alguma coisa na internet, eu ia atrás e tal, mas o meu ascendente em escorpião especialmente fazia aquilo ficar muito no meu mundinho mesmo, não eram coisas que eu compartilhava com as outras pessoas, sabe. Por fim, teve um momento na minha vida já adulta, que eu tive uma situação, assim, muito difícil, assim, emocionalmente, eu estava muito deprimida, tinha passado pandemia, tinha perdido muita coisa e tal. E aí eu falei: "E se eu voltasse a fazer as coisas que me faziam felizes quando criança?", sabe. Daí eu voltei, fiz aula de canto, fiz aula de teatro, fiz aula de dança do ventre, voltei a escrever. Na época eu abri um Substack, comecei a escrever lá uma newsletter e tal. Então, é isso, eu fui aos poucos, mas assim, muito conscientemente tentando resgatar essas coisas de infância que tinham ficado. E não vou dizer que todas elas super fazem parte da minha rotina hoje, mas na medida do possível eu tento, sabe. E é isso, o meu aquário também na casa 5 me deixa muito curiosa para coisas novas, então eu mudo de interesses muito rápido. Mas eu acho que é uma coisa que eu deixaria de dica para todo mundo, assim, tenta fazer alguma coisinha que você fez quando criança e ver a mágica acontecer. Mas e você, como eram os hobbies da Laurinha e quais são os hobbies da Laura adulta? Nossa, incrível essa sua reflexão final, Lu. Eu acho que é isso. Às vezes a gente nem tem hobbies, né? Às vezes a gente está numa fase adulta tão corrida, tão puxada, ou é isso, às vezes está passando por um momento tão difícil que você está ali, né, bem deprimida, não tem muita vontade de fazer nada, mas você começar pelo que você gostava quando criança, gente, já é um baita de um começo, assim, porque eu acho que, não sei, eu tenho a sensação de que as criancinhas, até uma certa idade, elas já vêm bem prontinhas, sabe? Elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas gostam, e depois a sociedade vai moldando tanto elas que a gente vai esquecendo, né? Mas é isso, eu acho que tem muitas paixões, assim, que eu tenho desde criança.
E assim como a Lu, gente, eu também tenho aquário na casa 5. E aquário na casa 5 pode justamente indicar, né, algumas questões um pouco mais de rebeldia ou de querer ser diferente. Mas assim, no sentido de brincadeiras que eu lembro, eu gostava muito das brincadeiras tradicionais, assim, vamos dizer, né? Eu amava um pique-esconde, aqui vocês chamam esconde-esconde em São Paulo, eu acho. Lá a gente tudo tem um pique, pique-pega, pique-esconde, brincar de espiã, queimada, etc. Esses jogos bem de criança. Mas eu acho que quando eu comecei a fazer umas atividades extracurriculares, né, assim, que eu comecei a ter interesses que não são diferentões, tá? Mas que eram diferentes ali do meio que eu tava e do que eu via as minhas amigas, por exemplo, fazendo. Então, tipo, uma das minhas melhores amigas, ela fazia dança, assim como você, fazia balé, fazia dança do ventre. Eu tinha algumas amigas que faziam balé. E foi algo que eu nunca quis e que eu queria fazer coisas relacionadas à música. Então, eu sempre tive essa vontade, assim. Então, eu fui fazer aula de violão, eu tinha 10 anos, muito também inspirada pela minha musa inspiradora da época, que era Avril Lavigne. Falando aí bem a minha idade, né? Adorava ela. Mas é isso, assim, eu falava, nossa, acho demais uma mulher na música, acho demais uma mulher, eu achava que a Avril Lavigne era rock, coitada de mim, andando com as bandas e não sei o que e tal, então eu acho que eu via que eu queria fazer, às vezes, umas coisas diferentes do que o pessoal tava fazendo, assim. Mas até esportes, assim, eu amo natação, adoro, e é um esporte mais individual, né, mais independente, você não depende de ninguém ali para fazer, mas eu testei outros esportes como vôlei também, adorava. Mas é isso que eu vejo de bem aquariano nesses hobbies que eu tinha e ainda tenho, né, que eu adoro música, é isso que talvez não, eu não fiz esses hobbies, por exemplo, eu não entrei na aula de violão influenciada por ninguém do meu meio, fui influenciada pela artista que eu gostava, mas não era uma coisa ali que eu via outras pessoas fazendo, então acho que isso é bem aquariano, assim, também. Chegou na cidade ali de pré-adolescência, 10, 11 anos comecei também a ter Orkut, comecei a ter flogão, postava fotos, eu não postava blog, não fazia os textos, não escrevi os textos, mas postava várias fotos com a minha máquina fotográfica. Então tive essa fase assim também. Então é isso, assim, eu também passei por uma questão assim, Luca, eu tava numa fase de vida que eu tava, enfim, passando por diversas questões assim mais tensas e tava me sentindo bem desanimada. E eu justamente fui tentar voltar nessas atividades que eu fazia quando era criança. A primeira que eu voltei foi a natação, porque eu estava precisando me exercitar. Eu não sou a pessoa que amo correr, eu não sou a pessoa que amo a academia, fazer musculação, apesar de saber da importância, né, claro, da gente todo mundo fazer musculação. E eu falei, cara, antes de eu começar a musculação, que é uma coisa que tem muita chance de eu parar, eu vou tentar fazer uma coisa que eu amo. O que que eu amo? Eu amo nadar. E aí eu voltei a fazer natação e isso me incentivou tanto depois a conseguir colocar na minha rotina daí a musculação, etc. Porque é isso, quando eu tô nadando, pra mim, sabe, eu tô naquele momento de flow ali, sabe? Tô eu, a minha cabeça ali nadando, tá tudo ótimo, eu adoro. E voltei também depois com aulas de música, depois eu vou entrar nesse detalhe aí mais pra frente. Mas é isso, assim, eu acho que dá para concluir com o que você falou lindamente, Lu, a gente resgatar, né, esses hobbies que a gente já tinha na nossa infância. Talvez muitos deles não façam mais sentido hoje, né? Você não vai sair provavelmente aí brincando de pique-esconde todos os dias. Talvez quando você tiver filho, seja uma atividade que você vai fazer com eles e vai adorar. Mas com certeza tem muita coisa ali da nossa infância que ainda ressoa com a gente hoje em dia, que pode trazer essa sensação ali de paixão, de até um alívio mesmo para o nosso, né, rotina pesada aí do dia a dia. Ah, é bom demais, né. Inclusive, natação era uma coisa que a vida toda eu quis fazer, assim, eu romantizava muito, achava que eu ia amar. E aí quando eu fui fazer, menina, nossa, fui um fiasco na natação. E aí eu tenho essa sabotagem de: "Ai, eu não sou tão boa nisso", enfim. Hoje eu enxergo que eu me sabotei, na época nem tanto. Aí eu meio que desisti, assim, falei: "Ah não, não é pra mim", sabe. Mas era uma coisa que até eu testar e, vamos dizer, naquele momento entender que não era pra mim, nossa, eu passei a vida falando: "Acho tão legal, acho incrível quem sabe nadar". Então, assim, meus parabéns. Mas assim, vai, vamos pensar além, assim, falamos de coisas realistas. Mas se dinheiro não fosse um problema para você, e você tivesse todo o tempo do mundo, que hobby você começaria hoje?
Olha, eu acho que talvez seja um hobby que eu já tô fazendo. Eu acho que é isso, desde que aconteceu essa situação na minha vida e que eu tentei voltar a resgatar os meus hobbies e as coisas que eu fazia quando eu era criança, eu coloquei muito isso como prioridade na minha vida, porque é notável a diferença de um dia que eu começo nadando, que eu começo fazendo aula de piano, que é o hobby que eu tô fazendo atualmente, de qualquer outro dia, assim, isso já me deixa muito mais animada, me deixa com um humor muito melhor. Então, eu realmente estou priorizando muito isso. Então, acho que assim, se não tivesse a questão de dinheiro, eu faria mais aulas, porque eu faço aula uma vez por semana, então tá muito difícil evoluir aí no piano, porque, né, não são as aulas mais acessíveis e, né, para você evoluir no instrumento, você precisa ter mais tempo de praticar, né? Então, seria algo que eu adoraria fazer, assim. Eu vou falar da minha rotina dos sonhos se eu tivesse que trabalhar, tá? Eu Uhum. faria só aulinhas de música, continuaria nas aulas de piano, faria umas aulas de canto, que eu super preciso. Ficaria treinando violão, ficaria estudando astrologia, né? Que é algo aí super Uhum. aquariano também, né? A gente vai entrar nisso ainda. Mas é isso, assim, adoraria viver pelos meus hobbies. E eu acho muito legal, muito importante que hoje em dia eu sei quais são os meus hobbies e eu sei que eles são meus. Eu não estou tentando fazer para impressionar ninguém ou para ter essa sensação de pertencimento, sabe? De, tá todo mundo fazendo tal atividade, eu também vou fazer. E eu acho que isso é de extrema importância, assim, gente, porque eu até tava pensando nisso também para gravar esse episódio. Tava pensando assim um pouco nos meus pais, né? Eles já estão os dois aposentados, já fizeram ali o maior trabalho da vida deles, que foi me criar, não é mesmo? Eu já sou independente hoje, enfim. Chega uma certa idade até que os pais ficam meio, tá, o que que eu posso fazer agora? Eles têm o tempo livre, né? Eles têm ali recursos para fazer algumas coisas e, né, que eu vou atrás? Eu acho que justamente se a pessoa já tem essas paixões muito bem trabalhadas, se ela já sabe do que ela gosta, o que que ela tem interesse, né? Se você já tem esse seu cenário aí ideal do que você faria se você não tivesse que trabalhar, não tivesse que ganhar dinheiro, fica tão mais fácil você falar, poxa, agora eu vou me dedicar a isso porque agora eu não tenho mais essa responsabilidade de ser bom em algo, de ter que ganhar dinheiro com alguma coisa. Posso fazer isso só porque me faz bem, porque eu tenho essa paixão. Então, acho que isso é muito importante, até nessa questão, né, quando eu vejo muitas pessoas, às vezes, aposentadas, e claro, isso vai depender de pessoas, de níveis sociais, até de condicionamento físico, mas que acabam assistindo televisão e filmes, etc. E é óbvio que você assistir filmes e televisão é arte, mas você está consumindo a arte de outras pessoas. Eu acho que é importante a gente também criar e a gente se movimentar, sabe? Assim. Então, enfim, hoje em dia é isso. Eu já estou bem mais focada nos meus hobbies. Eu estou dando uma certa priorizada neles. Eles fazem já parte do meu dia a dia. Mas é isso. A minha rotina ideal seria viver focada neles, assim. Mas e para você, Lu? Se, né, também dinheiro não fosse um problema, se você não tivesse que trabalhar o tempo todo, enfim, qual hobby que você começaria? E você acha que ele tem a ver aí com o seu signo de aquário? Então, assim, eu acho que eu retomaria alguns também. Então, a própria questão do teatro, especialmente, eu amei fazer teatro, mas realmente, né, não é uma coisa muito acessível e exige uma dedicação também de tempo que hoje eu não tenho, mas eu acharia muito legal de fazer. Eu gostaria muito de aprender a tocar teclado ou contrabaixo. Quando eu era adolescente, eu cheguei por um breve período a fazer aula de guitarra. Não vou falar que eu evoluí muito, mas estamos aqui falando sobre não se preocupar com isso, não é mesmo? Mas assim, eu acho que eu não fiquei porque não era o instrumento que eu realmente queria tocar. Eu queria tocar baixo. A minha mãe tinha um amigo, professor de música, e ele falou: "Você não quer que eu, né, te ensine alguma coisa assim?" E eu sempre quis aprender a tocar baixo, mas ele era professor de guitarra. Então eu fiz aula de guitarra e, enfim, agradeço muito, foi muito legal, mas não era o que fazia ali, né, assim, que me empolgava tanto. Então, hoje, talvez com mais tempo, eu daria uma segunda chance pra música, talvez ali com o baixo ou com o teclado, que eu acho incrível. E, assim, realmente, aí se sobrasse tempo, eu ia querer me dedicar mais à fotografia, porque eu adoro foto, assim, mas é isso, é um hobby caro, né, porque coisas de fotografia são caríssimas. Infelizmente é uma coisa, né, assim, no Brasil que eu vejo tantos fotógrafos incríveis que também não têm o devido reconhecimento, sabe, mas é isso, eu adoraria acompanhar um deles, assim, ou ser aquela pessoa que fica indo para lugares diferentes para tentar tirar umas fotos inusitadas, super faria isso.
Nossa, incrível, realmente, assim, agora você falando, eu até lembrei que eu já pensei, inclusive, em fazer curso de fotografia, quando eu era adolescente, eu adorava, e é isso, né, eu tinha ali a minha Cybershot, e já me achava uma Uhum. super fotógrafa, então, é algo que também eu tinha esse interesse, assim. Mas uma coisa, uma curiosidade para vocês, né, eu e a Lu, a gente está tocando muito esse podcast como um hobby, justamente para a gente ter mais algo no nosso dia a dia que a gente ame fazer, sobre um assunto que a gente adora. A gente não está fazendo isso pensando em resultados, em performar. Óbvio que a gente, né, quanto mais pessoas escutarem, que legal, a gente tem recebido muito carinho de quem está escutando também. Mas a gente, né, quis fazer muito como uma válvula de escape para a gente, para no nosso dia a dia a gente poder falar mais de astrologia, que é esse assunto que a gente ama tanto. E a astrologia é um assunto muito associado com aquário, né? Também. Então, nós duas temos aquário na casa 5 e nós duas estamos fazendo esse podcast, né? Que é algo digital, tem a ver ali com tecnologia. Estamos fazendo juntas algo que deixa esse aquário na casa 5 muito feliz, né, Lu? Nossa, com certeza. Ainda mais porque é algo que a gente também faz com a tecnologia, que a Aquário gosta. E estamos aqui nos colocando nesse mundão, né? Então, bem ou mal, é algo que qualquer pessoa aí, coletivamente, pode ouvir, participar, né? Enfim. Tá vendo? Agora vocês entendam por que que a gente pede tanto participação de vocês nos comentários, porque a gente quer que seja um podcast coletivo, né, Laura? Exato, exatamente. E é isso, acho que quanto mais a gente troca, quanto mais a gente tem exemplos de vocês, dos signos que vocês têm em determinada casa, mais a gente aprende também. A gente começou isso aqui para a gente aprender junto com vocês, né, também. Então, é isso. Acho que nosso podcast aí, o Jovens Místicas, tem tudo a ver com o nosso aquário na casa 5. Mas vamos lá, voltando àquilo, existe algum, né, entre aspas, guilty pleasure que você tenha, né, e que você tá se decidindo que você não vai mais sentir culpa, né, de aproveitar, que você só vai se jogar, vai se divertir, sem ficar pensando nisso que a gente comentou de performar ou de estar sempre produzindo, enfim. Então, essa expressão, né, para quem estiver ouvindo aí, significa prazer culpado. É geralmente aquele hobby, aquela coisa que você fica feliz, que você gosta de fazer, mas você não conta que você faz para as pessoas. Eu era uma pessoa que, assim, como casa 5 em aquário, né, sempre gostei, né, de ver, por exemplo, ficção científica, assistir séries, livros de ficção científica e tal. Mas às vezes eu ficava meio sem graça de estar, assim, num grupo de pessoas, e falar que eu estava lendo uma coisa mais água com açúcar, sabe, que eu estava assistindo uma coisa mais fofinha, uma comédia romântica e tal, o que é uma besteira, né, gente, porque especialmente na arte, na literatura, tudo tem o seu lugar, não existe um juízo de valor disso, né. Mas na época eu achava: "Ai, nossa, né, as pessoas vão achar que eu quero ser uma mocinha do filme, que eu sou muito ingênua", sei lá, besteiras que a gente tem quando a gente é mais nova, enfim. E até vou fazer mais um parênteses aqui, Laura, não sei se você vai concordar, mas tudo que são as mulheres que fazem e gostam, tudo que é voltado para o público feminino, geralmente a sociedade vê como algo mais fútil, como algo mais bobo, enquanto os hobbies tradicionalmente associados ali mais ao público masculino, geralmente a sociedade leva mais a sério, né. Mas, enfim, essa é uma outra discussão, depois eu quero ouvir sua opinião. Tudo isso para dizer que, sim, eu gosto de Matrix, de Bastardos Inglórios, eu gosto da Fundação, eu gosto de coisas assim, mas eu também adoro uma comédia romântica, inclusive estou super feliz, porque agora vai sair, né, o final da temporada de Bridgerton, e eu quero muito saber o que que vai acontecer ali. E um dos meus filmes favoritos, gente, é um filme muito, muito guilty pleasure, assim, é uma coisa que é isso, as pessoas vão assistir e vão falar: "Meu Deus, é esse um dos seus filmes favoritos?". Mas é maravilhoso, se chama Qual é o Seu Número. É uma comédia, pensa numas comédias, assim, meio escrachadas, casal, né, comédia romântica, mas assim, eu fiquei tão encantada com esse filme quando eu vi, e não foi pelo Chris Evans, embora, né, quem da nossa geração não teve um crush no Chris Evans? Talvez você, Laura, porque você é diferentona, mas eu tive. Tive também, com certeza.
Mas porque eu adoro a atriz, eu adorava a trilha, tinha umas músicas do New Order, e eu gosto muito de New Order. Então, assim, sabe um filme que, pelo conjunto da obra, ele até hoje é um filme que, quando eu sinto que eu preciso melhorar minha energia, assim, e rir de algo muito bobo, eu vou pra esse filme, assim. E até fui ler o livro depois, tá? Mas, pessoalmente, eu gosto mais do filme do que do livro, o que geralmente, né, as pessoas não concordam, mas é isso, assim, meu guilty pleasure, que agora, aos meus 30, eu assumo sem culpa, eu adoro comédias românticas, comédias escrachadas, coisas que só te fazem rir, porque no fim, né, eh, faz muito bem para nossa saúde mental. E você? Ah, acho que foi uma experiência bem similar, assim, também, Lu. Acho que por muito tempo, né, talvez a gente queria passar essa imagem de, ah, eu sou uma mulher culta ou diferentona, eu gosto dos filmes cabeça, ou eu gosto só das bandas XYZ. Até o comentário que eu fiz hoje mais cedo sobre a Avril Lavigne, já deu para falar que eu estava me julgando ali, que teve uma época que eu fiquei mais, ai, não, eu sou do rock. Aí eu falava, não, mas a Avril Lavigne não é do rock. Eu falava, não, mas eu gosto dela, mas eu também gosto dessa banda mais pesada, de não sei o que lá. Então, acho que é isso, como você falou, né? Muitas vezes coisas relacionadas ao universo feminino, que são tradicionalmente relacionadas, são vistas como, ai, não, mas isso não é sério o suficiente, isso não é arte o suficiente. E claro que é, gente. Você pode ler os seus livros de romance, assistir as comédias românticas, ouvir música, né, de mulheres, e isso não tem nada a ver. Então, acho que eu tive esse lado um pouco de talvez ter esses guilty pleasures e negar uma fase, mas eu acho que mais recente, assim, pensando, acho que teve uma época que eu jamais falaria, e que eu acho que tem a ver também com aquário, sobre esse meu interesse por astrologia e por outros assuntos místicos. Então, seria algo que eu falaria ali para as pessoas muito, muito próximas, uma ou outra amiga que eu sei que também eram mais abertas a isso, porque eu acho que tinha também muito mais um tabu quanto a esses temas alguns anos atrás, assim. Então, era uma coisa para mim muito no sentido privado. Eu acho que a gente está aqui de novo no podcast Jovens Místicas, falando sobre astrologia. A gente depois quer falar aqui sobre outros assuntos no futuro. É, vem muito de tipo, tudo bem, eu gosto desses assuntos, não são coisas que são cientificamente comprovadas, mas tá tudo bem. Eu gosto, elas me fazem bem estudar sobre isso, falar sobre isso. Então, toda vez que eu tava lendo um livro sobre astrologia, comprando um oráculo de tarô, alguma coisa assim, não seriam coisas que eu super falaria para todo mundo, porque eu acho que rolava esse meio ai, né, vão achar que eu sou menos séria por isso, vão achar que eu sou, etc. E que hoje eu falo, né? E é isso, a gente está aqui hoje nesse podcast. Então, é isso, é super legal a gente acabar assumindo os nossos guilty pleasures e tendo tempo para eles também, né? Ah, eu amei você ter falado isso, porque eu super concordo, gente. Eu nunca achei que eu teria um podcast onde eu falaria abertamente sobre astrologia, me expondo ainda, contando histórias para vocês rirem aí ou me julgarem. E realmente, eu acho inclusive que quando eu comecei a divulgar o episódio, assim, entre os conhecidos, eu surpreendi algumas pessoas. Mas, ai, a gente que tem aquário na casa 5, a gente gosta também de surpreender as pessoas, né, quebrar um pouco a expectativa. Exato, exato. Ainda mais com acidente escorpião, né? Que a gente acaba sendo um pouquinho mais discreta ali, né? A gente acaba tendo uns segredos, enfim, mas sim, com certeza. Com certeza. E provavelmente quem tá ouvindo, né, talvez também não se sinta super confortável para falar que gosta de astrologia, tenha medo de algum julgamento, mas aqui estamos num lugar seguro. Conte com a gente, para a gente falar mais sobre isso. E é isso, gente, a astrologia não, anula, outras crenças, não tem nada a ver com ciência. Se você quer saber um pouco mais, então, até vou lembrar aqui, assista nosso episódio Astro Express, que a gente conta mais ou menos, né, na nossa linguagem leiga, mas assim, a história da astrologia, a que ela se propõe, enfim. Mas eu quero voltar no que estávamos falando das comédias românticas. Ah, porque a Casa 5 também fala de romances, né, queridos? Então, Laura, como que é você nos romances? Conta pra gente. Vamos lá. Eu até estava pensando, né, exatamente como falar isso, porque é isso, a gente tem aquário na casa 5.
E geralmente quem tem aquário nessa casa pode gostar de pessoas às vezes mais excêntricas, se sentir atraída por pessoas mais diferentonas, etc. Mas, sinceramente, eu não acho que eu sou atraída por pessoas muito diferentonas, não. Eu acho que eu acabo me relacionando com pessoas mais convencionais mesmo. Mas depois eu fui, né, tentar entender o porquê, e eu tenho uma Vênus em Capricórnio, tá? Não vou entrar aqui nesses detalhes, não vou confundir vocês, mas Vênus é o planeta que fala, né, de amor e também de atração, e tá em Capricórnio, que é um signo, né, mais sério, mais, enfim. Mas algo que eu acho bem aquariano, assim, né, desse meu lado, quando eu tô começando a me interessar por alguém, etc., eu acho que eu me faço um pouco de distante. Eu sou aquela pessoa que posso estar olhando para todo mundo na festa. O cara que eu quero, eu desvio o olhar, sabe? Assim, acho que pode ser muito de uma insegurança também, mas eu acho que eu me faço um pouco de distante. Eu quero um pouco que a pessoa venha atrás de mim, sabe? Assim, mas eu também me sinto muito atraída por pessoas independentes, né? Por caras independentes. Também acho que é algo bem aquariano. Eu acho muito legal também quando um cara tem algum hobby diferente ou específico que é dele, assim, sabe? Apesar de eu ter essa Vênus em Capricórnio, que eu gosto de pessoas ali estáveis e responsáveis, eu gosto que a pessoa, né? É isso. O que que você gosta de fazer além de trabalhar, além de ir para academia, que é por obrigação? O que que você tem ali tesão por fazer, sabe? Eu acho isso muito atraente numa pessoa. E eu acho que isso pode ser bem aquariano também. Mas eu acho que é isso, a forma que eu me comporto assim no início, eu me faço mais difícil. Então, mesmo quando eu sei ele que é um cara que tá super interessado, que a gente já tá se falando, né, trocando DMs, etc. Eu demoro um pouco para responder. Eu não abro o jogo tão de início. Então, acho que isso tem o meu lado escorpiano, mas acho que também tem um lado aquariano de ser um pouco mais distante, o que eu acho que me atrapalha em alguns momentos, porque eu acho que eu posso parecer a impressão de ser fria ou de não estar tão interessada. Mas eu não consigo, no começo, assim, já, tipo, me entregar, sabe? Eu sou um pouco mais racional quanto a isso. Então, eu tendo a racionalizar muito as coisas, que é algo bem aquariano também. Então, é algo que, inclusive, eu tô tentando ali me abrir um pouco mais quanto a isso, assim, sabe? Que eu acho que acaba me travando em alguns sentidos. Mas eu acho que é algo também super importante para mim, assim, que eu detesto. Eu não consigo ficar, assim, com um cara muito grudento, porque a minha independência é muito importante para mim. Também não vou ser a pessoa que a gente vai sair na sexta. A gente pode até sair no sábado, se for um date muito legal, e você quer sair também no domingo. Tipo, não, me dá um espaço, eu preciso ter um pouco meu espaço também sozinha, assim, sabe? Mesmo que eu esteja gostando da pessoa, que eu esteja animada com aquilo, eu preciso, em algum momento, ter o meu próprio espaço, ter a minha independência ali. Mas e para você, Lu, né, que também tem aquário aí na casa 5, como que você é em relação aos romances? Então, em algumas coisas acho que somos muito parecidas. Todo mundo que eu me relacionei em algum nível, me falou assim: "Ai, nossa, mas achei que você nem queria nada. Nossa", tipo, nunca ia entender que você estava interessada. Porque eu tenho um pouco isso também, eu acabo acho que talvez seja um pouco nosso ascendente em escorpião aí junto, mas eu tendo a não é nem que eu me distancio, mas eu não mostro em nenhum momento, assim, meu sentimento, sabe. Eu vou muito no racional, na conversa. E assim, quanto mais imprevisível for a conversa com essa pessoa, mais eu vou me interessar por ela. Eu não e acho que isso é o que me atrai muito, assim, a minha casa 5 em aquário, acho que é muito isso. Nunca me relacionei, assim, com alguém, nossa, assim, muito, muito excêntrico, não, porque nunca quis, acho que só nunca aconteceu, mas eu sempre tinha que achar alguma coisa naquela pessoa, que eu achasse diferente, que eu achasse, assim, fora do óbvio, fora do que eu esperava, sabe. Então ou sei lá, tô conversando com alguém e, de repente, a pessoa traz um outro assunto, às vezes, que não tá tão conectado com aquilo, mas, que eu também gosto e eu: "Nossa, não sabia que você gostava desse tipo de coisa", sabe. Eu gosto de pessoas que, de alguma forma, elas me surpreendem um pouco, assim. E aí eu acho que também meu aquário na casa 5 ganha muito do meu leão, que é eu odeio manifestações públicas de afeto, eh, assim, esses gestos super, super românticos, tipo assim, pedido de casamento na Paulista,
Pedido de casamento, sei lá, em público. Meu Deus, tipo, esse é um dos meus maiores pesadelos, real, assim. Assim, só de pensar me dá até um arrepio. E não é que eu acho horrível, tá? Eu vejo das outras pessoas, eu falo: "Ai, que bonitinhos", mas se fosse eu nessa situação, eu não ia gostar. E eu tendo também a preferir pessoas também que não são tão grudentas. Assim, já teve é triste falar isso, mas fazer o quê, gente? É autoconhecimento. Já teve pessoas que justamente, assim, eu até estava gostando de conversar com a pessoa, estava assim, entendendo, né, mas aí a pessoa foi lá e fez um gesto público, sabe, assim, ou tipo, aí, nossa, parece que na hora, assim, eu me desinteressei. E não é porque: "Ai, nossa, ela conquistou e agora não quer". Não, é porque eu penso: "Cara, se a pessoa fez isso, ela realmente não me conhece". Tipo assim, ela realmente não se deu ao trabalho de tentar entender o que eu gosto, ou assim, a gente não vai funcionar, porque vai ser uma pessoa que vai esperar que eu faça o mesmo por ela, sabe, de ser super uau, assim, né, nas minhas manifestações e eu não sou. Eu não sou nenhuma pessoa, assim, que fico muito à vontade de ir em público, sabe, ficar muito, assim, de casal. E é isso, é só o meu jeito. Acho que nesse ponto também, talvez eu pareça um pouco fria, especialmente nessa primeira fase, mas é isso, gente, faz parte, assim, é meu jeitinho. E s assim, posso dizer que saber que meu aquário era nessa casa me aliviou, sabe, porque eu pensava: "Gente, todo mundo fala que para você conquistar uma leonina, você tem que, né, fazer um post na parede da escola". Spoiler, já fizeram isso pra mim. E assim, gente do céu, é horrível, assim, eu não gosto, nunca façam isso pra uma pessoa que tem a casa 5 em aquário. Acho que essa é a minha contribuição para esse tema. Boa, é isso, né? É muito importante a gente entendendo o nosso mapa astral inteiro, né? Cada uma das casas, depois, claro, cada um dos planetas, viu, aspectos, cada um vai contando um pouquinho da nossa personalidade, né? E às vezes a gente acha que, ai, porque meu signo é tal, eu deveria ser assim, mas não, né? Como que tá ali a sua casa 5 de romances, né? Isso pode falar mais como você é nos romances. E eu sei que esse é o tema ali que todo mundo mais adora, hein, gente? Então, contem pra gente aí em quais signos vocês têm a casa 5 e a gente espera que vocês estejam se fazendo essas perguntas por aí, né? A forma que você é nos romances, né, nessa fase inicial, a forma que você flerta, etc., tem a ver com o signo que vocês têm na casa 5. A gente quer saber. Mas, indo aqui para a nossa última pergunta agora, a casa 5 ela também fala, né, da nossa relação com os filhos, né? Principalmente da nossa relação com a maternidade, a parentalidade, né? Então, Lu, eu sei que você não tem filhos, né, atualmente, mas você pensa em ser mãe? Como que você enxerga essa possibilidade e acha também que isso tem a ver com o seu signo da casa 5? Então, assim, é uma coisa que eu sempre pensei, eu cresci querendo ser mãe. Mas hoje eu já racionalizo muito mais essa decisão, sabe. Não é algo que, assim, eu não queira, não é que, nossa, se eu engravidasse amanhã eu ia ficar triste, sei lá. Não, acho que eu gostaria, ia curtir, assim, a aventura da maternidade, mas racionalmente, quanto mais eu racionalizo e vejo, assim, a minha realidade hoje, mais vai ficando algo distante, sabe. Então, assim, eu não tomei uma decisão sobre isso ainda, e a sociedade, né, fala que a gente tem que entender isso até os 30, até os 35, etcétera. Mas assim, eu nesse ponto eu fiz muito as pazes comigo mesma, assim, se acontecer, vai acontecer, se não, eu não vou forçar para que aconteça por causa da minha idade, sabe. E se lá na frente, já mais velha, eu sentir essa vontade, eu pessoalmente sou super aberta à adoção. Então assim, eu acho que se esse desejo de ser mãe realmente em algum momento for maior do que outros desejos que eu tenho hoje, spoiler, estão muito ligados também à minha criatividade, ao quanto eu quero me dedicar para essas outras coisas da casa 5. Enfim, se em algum momento a questão de ser mãe falar mais alto, beleza, mas se não acontecer também, nesse momento eu acho que eu ficaria muito feliz em ser tia. E felizmente eu tenho muitas amigas que são mães, eu amo, amo, amo crianças, assim, e é isso, crianças e coisas fofas ao meu redor, felizmente eu já tenho. E você?
Eu acho que eu sou bem parecida também, né? Eu acho que querendo ou não ter aquário nessa casa faz a gente racionalizar muito, o que eu acho que é positivo, assim, porque, né, quanto tempo as mulheres ali não foram obrigadas até, né, a focarem na maternidade, enfim, então acho que é super importante a gente ter essa escolha. E quando eu era criança, com certeza eu falaria sim, claro, eu quero ter filhos. Quando chegou na minha adolescência, eu comecei a pensar, não, acho que não. E até cheguei a me afastar um pouco assim da ideia e achar que não era aquilo que me traria uma satisfação. Hoje eu tô com 33 já. Então é algo que eu já tô inclusive pensando em congelar óvulos, porque eu gostaria sim de ter a possibilidade de ser mãe. Hoje, mesmo racionalizando e sabendo, né, de todas as dificuldades que é se criar uma criança no mundo de hoje, né, tem toda a questão ali financeira, emocional, como que a gente, né, consegue equilibrar com o trabalho, etc. Eu acredito que sim, gostaria de ser mãe um dia. É isso, também estou aberta a outras possibilidades, né, seja através de uma FIV, seja através de adoção, etc., pela idade, né. Também já fiz essas fases de se não der de uma forma natural, tá tudo bem. Mas é isso, é um assunto que eu sempre pensei muito, sempre pensei, eu acho, muito de forma racional, assim. E é isso, eu acho que isso tem tudo a ver com o aquário. Eu acho que as nossas respostas aqui para essa pergunta, infelizmente, não vão ficar tão profundas, tá, pessoal? Né? Então, quem é mãe e escuta a gente aí, por favor, fale o signo que você tem na casa 5 e conta pra gente como que é a sua relação, né, com os filhos, como que é a sua relação com a maternidade. Com certeza a gente vai conseguir aprender muito mais ouvindo, né, as histórias ali, a perspectiva de vocês. Mas é isso, é um tema super importante aí da Casa 5 que não tinha como a gente deixar de abordar aqui no nosso episódio. Mas quem está escutando a gente, então, para a gente encerrar, você sentiu, né, que a sua Casa 5 te trouxe respostas para todas essas perguntas aqui que a gente fez uma para outra? Conta para a gente nos comentários também os hobbies que vocês têm, o que, que tem a ver com o signo da Casa 5, ou quais hobbies você vai começar a focar agora, quais hobbies você vai tentar resgatar ali da sua infância também. E quem sabe, né, a gente não encontra um incentivo aqui dentro da nossa própria comunidade de jovens místicas, de pessoas que têm hobbies em comum, que podem começar a fazer esses hobbies juntas, ou pessoas podem indicar, né, eu tenho um hobby de cerâmica, podem indicar onde fazer esse hobby, etc. Vamos se ajudar aí, porque é isso, acho que a gente tem um tempinho que seja na nossa semana, no nosso mês, para focar nesses hobbies, são coisas particularmente nossas, né? Trazem muita alegria para o nosso dia a dia, trazem senso de satisfação, assim, alegram mesmo a nossa criança interior. Então, é de extrema importância a gente focar nisso. Dicas astrais. Quem já é de casa sabe que esse quadro é um dos nossos queridinhos. E também o que mais está fazendo sucesso lá no nosso Instagram. Então, nas dicas astrais, nós tentamos trazer recomendações aí mais culturais ou de atividades mesmo, para você se divertir e explorar novas camadas dos assuntos que a gente falou aqui sobre a Casa 5. A minha primeira indicação hoje é o livro Sobre a Escrita, do Stephen King. E não, não é um livro de terror. Ele é um autor, né, muito famoso por ficção e tal, mas o Sobre a Escrita, na verdade, é um livro autobiográfico. É um livro em que ele conta realmente da vida dele, a história da vida dele, mas relacionada realmente com a forma como ele sempre escreveu e como que a escrita dele foi mudando e se desenvolvendo ou até realmente tendo alguns bloqueios ao longo das fases da vida dele. É um livro muito interessante, mesmo que você não seja uma pessoa que escreve necessariamente, mas porque ele fala muito sobre, eh, como que você interpreta coisas que acontecem com você através da sua arte, sabe, que você não necessariamente vai criar algo para os outros verem, ou até porque você espera alguma coisa incrível disso, mas às vezes porque você precisa processar o que está acontecendo com você. E tem uma questão aqui muito curiosa, eu vou dar um spoilerzinho da leitura, mas eu acho que é um fato meio comum, tá, talvez todo mundo já saiba sobre o Stephen King, mas eu vou falar aqui, e isso não estraga em nada a leitura do livro. Eh, mas assim, o primeiro livro dele, que foi Carrie, né, Carrie a Estranha, não foi um livro que ele quis publicar. Ele
tinha isso de escrever muito para si mesmo, e ele tentou escrever ali um romance ali, um romance. Um romance no sentido de um livro com uma história, né, mas não é um livro romântico, por favor, não confunda. Ele escreveu e ele não gostou, assim, ele releu, ele falou: "Meu Deus, que coisa horrível, nossa", tipo, ele se julgou ali e jogou no lixo o manuscrito. Mas a esposa dele, a Tabitha, inclusive ele dedica muito o livro a ela, ele fala muito de como a relação com ela fez a relação dele com a escrita sobreviver, assim. A esposa dele, que acho que na época não era esposa ainda, ela pegou o manuscrito do lixo e, sem ele saber, ela enviou para várias editoras. Este livro virou um best-seller no ano em que ele foi publicado e a partir daí o Stephen King virou o Stephen King. E é muito incrível, porque ele mesmo não acreditou na arte dele, mas a esposa dele acreditou. E o destino deles hoje, né, é completamente diferente do que teria sido. Então, enfim, é muito interessante, quer você goste das obras dele, do trabalho dele, quer não. Mas é uma inspiração mesmo de às vezes, a sua arte também vai te demandar algumas coisas, né, também nem tudo são flores, não é porque a gente está falando aqui de hobbies, de coisas que nos fazem felizes, que 100% do tempo aquilo, né, assim, vai te né, vai ser fácil. Às vezes você não vai estar tão disposta para ir para uma aula, às vezes você vai estar com a cabeça cheia para estudar o seu hobby, para se dedicar, mas ainda assim faça, sabe, porque isso vai te alimentar de outras formas, assim. Bom, eu vou dar mais uma indicação de livro também. O livro se chama Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Ele é da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar, que eu acredito que muitas pessoas devam conhecer. E esse livro ele fala muito, né, sobre esse processo criativo mesmo, e incentiva as pessoas a tentarem viver uma vida ali mais guiada pela curiosidade, pela criatividade, e não pelo medo. E a obra ela defende, né, que a criatividade é acessível para todo mundo, não é só para artistas profissionais, né? Ela diz que todo mundo tem esse potencial criativo. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro também é que ela coloca muito como se as ideias elas quase fossem entidades vivas, assim, que as ideias elas querem se concretizar no mundo e elas procuram pessoas dispostas a torná-las verdade. Então, ela até conta uma história que ela estava escrevendo um livro, que ela estava com uma ideia para escrever um livro, aconteceram diversas coisas na vida dela, ela não conseguiu e ela nunca comentou com ninguém. E uma outra amiga dela, autora, ela foi conversar meses depois, estava escrevendo um livro basicamente assim da mesma ideia. E elas nunca trocaram nada sobre, era um assunto super específico, etc. Então, eu achei muito legal ela colocar assim dessa forma, né? Porque às vezes a gente acha que, né, você tem que ser um artista profissional, precisa ir para faculdades, etc, para ter uma validação ali daquilo, e às vezes a arte, a ideia, etc, só precisa de alguém disposto a trabalhar nela, a colocá-la no mundo, né? Então, acho que é uma visão muito legal. Então, ela fala, né, como a inspiração é isso, é algo mágico que busca esses parceiros humanos incentivando, né, a gente a persistir, ter coragem e liberdade para criar sem essa expectativa de perfeição. Então, acho que é um livro tudo a ver aí com a Casa 5. Inclusive eu, nem tinha te falado isso, mas eu li A Grande Magia praticamente na mesma época que eu li sobre a escrita. E por mais que eles tenham linguagens e abordagens muito diferentes, eu até diria que eles se complementam. Então, se Oh, você muito legal. tá na dúvida pra quem tá na dúvida aí de qual livro ler, leia os 2. Boa. Bom, um filme que eu acho que fala muito da Casa 5 é um clássico, muitas das nossas jovens místicas aqui já devem ter assistido, mas convido então a assistir agora com esse olhar, que a gente está falando aqui da Casa 5 da astrologia, que é Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme ali de 1989 com o nosso querido Robin Williams. E basicamente assim, uma escola preparatória, né, só com homens nos anos 50, ele é um professor de literatura, e ele tem métodos bem não convencionais. Eu diria que ele poderia ir ter um aquário na casa 5, porque a forma como ele apresenta as ideias, como ele inspira os alunos, é bem diferente, assim, do que todo mundo naquela época estava acostumado, sabe, é bem diferente do padrão escolar. E fala muito sobre a importância de você aproveitar o dia, né, ou
querido Carpe Diem aí, que é bem famoso na literatura, e sobre cada um se permitir seguir as suas paixões e ir adiante, mesmo que talvez não seja algo tão aplaudido, né? Especialmente pela época em que o filme se passa, né? Isso ainda é mais marcante porque hoje a gente entende a importância, né, de tantas atividades, de tantas áreas diferentes, mas naquela época isso não era ainda tão elaborado pela sociedade, né? E tem uma frase muito bonita, eu vou ler aqui para vocês para dar aquele gostinho para fazer vocês quererem assistir. Medicina, direito, negócios e engenharia são ocupações nobres para manter a vida, mas poesia, beleza, romance e amor são razões para ficar vivo. Oh, Uau, linda essa frase. Amei. Bom, nesse tom aí super romântico que você deixou, Lu, super poético, eu vou dar a nossa última indicação de filmes que tem a ver com a Casa 5. E não podia faltar esse filme que a gente ama, que é o La La Land, né? Um filme mais recente, acredito que muitas pessoas devem ter assistido. Então, o filme é um romance, né? Que acompanha ali os personagens principais, a Mia, que é uma aspirante atriz, e o Sebastian, que é um pianista de jazz, né, super apaixonado por música. E eles se conhecem ali em Los Angeles enquanto eles estão tentando uma oportunidade para começar a carreira artística deles, né? Então eles passam ali por várias situações desafiadoras, né? Audições frustradas, eles têm sonhos super ambiciosos, mas eles se apaixonam ao longo desse processo, se aproximam muito e começam a se apoiar nessa busca por reconhecimento e essa realização criativa. Um incentiva muito o outro a ir atrás dos seus sonhos, né? Então o filme acaba misturando super romance e música, né, para explorar esse equilíbrio delicado entre esse amor e a ambição e mostra como o caminho para viver da própria arte pode exigir escolhas muito difíceis, né? Mas como seguir sempre o que faz o seu coração vibrar. Então é um filme lindo, né? A gente indica aí para todo mundo. Quem já assistiu sabe que o final dói um pouquinho, mas fala muito ali. Eu acho que traz uma perspectiva bem realista, assim, sobre o amor e essa busca dos nossos sonhos. Então, acho que é um filme que tem tudo aí a ver com os temas da Casa 5. E agora, vamos para o nosso quadro de encerramento, em que a gente sempre vai trazer aqui, né, histórias nossas ou de vocês, a gente está esperando, inclusive, sobre a casa específica do episódio. Então, hoje, a gente vai trazer uma história sobre a Casa 5, para que vocês possam opinar aqui nos comentários como vocês reagiriam nessa mesma situação, se pelo lado luz ou pelo lado sombra. Ou seja, me diz aí se você reagiria com Namastê ou vai se quando criança, já contei para vocês, eu gostava muito de cantar, né? E geralmente assim, cantava em casa, cantava com parentes, assim, família só. Beleza. Mas eu também era uma criança que tendia a se distrair um pouquinho, assim, depois de terminar a lição. Então, normalmente na escola eu fazia a minha lição super rápido para poder ficar divagando o resto da aula. Eu era essa criança. Às vezes eu pegava um livro para ler, os professores faziam vista grossa para mim, mas se não tinha isso, eu geralmente começava a tentar escrever letras de música. E tentava ali, né, testar às vezes a rima, às vezes dava uma sussurrada, uma cantarolada ali baixinho, só para mim mesmo, eh, enfim, enquanto eu me distraía. Talvez eu não fosse tão discreta quanto eu achava que eu era. Até então eu achava que ninguém mais percebia que eu fazia isso. Mas existia uma menina na minha sala de aula que ela não era muito fã, assim, ela inventava várias histórias de mim, fazia um bullyingzinho básico, assim. Ela estava ali sempre esperando uma oportunidade de me fazer passar vergonha. Pois bem, um belo dia o professor de música chegou na sala e falou que ele queria saber quem de nós podia cantar. Quem gostava de cantar, quem sabia cantar e tal. Eu fiquei bem quietinha, né? Mas essa menina, que não era boba nem nada, e essa foi a minha surpresa naquele momento, ela sabia que eu ficava cantarolando porque ela ouvia. E ela não ia deixar aquela oportunidade passar, né? Aí ela virou pro professor e falou: "Ah, a professora Luane gosta de cantar. Chama ela". Ela fez na maldade, né? Mas enfim. E eu fiquei: "Não, não, imagina, não, mas eu canto só pra mim. Não, mas
né, eu não canto bem, é só por diversão e tal". E aí o professor não percebeu, né, achou que ela estava sendo uma amiga, mas ela começou a bater palmas, assim, agitar a sala toda para fazer eu ir cantar. E o professor então pediu que eu fosse até a frente da sala e cantasse uma música, qualquer música para a sala toda ouvir. Ah, que maravilha. Nossa, foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu lembro da cena, eu lembro do meu ponto de vista, assim, olhando para todo mundo na turma e pensando: "Meu Deus, eu vou ter que cantar agora. O que que eu canto?". A primeira música que veio na minha cabeça foi uma música, assim, muito básica, muito fácil de cantar, que todas as crianças gostam, que é a música tema do Titanic, porque eu era uma criança um pouquinho obcecada com Titanic. Enfim, né, já era ali uma criança leonina com ascendente escorpião, mega dramática. Meu filme favorito aos 3, 4 anos de idade já era Titanic. Aí nessa história eu tinha uns 8, tá, mas a obsessão não tinha passado ainda. Fui eu cantar então My Heart Will Go On, imitando um pouco a Celine Dion e um pouco a Sandy, porque a Sandy tinha uma versão também na época. E cantei com meu belo inglês de 8 anos de idade. Vocês imaginem aí, eu nunca tinha feito curso de inglês, tá, gente? Eis que eu, assim, eu só fechei o olho e cantei, porque eu estava muito constrangida. Quando eu terminei a música, todo mundo aplaudiu, o professor achou incrível e aquela menina ficou encarando com uma cara, assim, de tacho, tipo: "Ué". Não era a reação que eu esperava que as pessoas teriam. E aí o professor falou: "Ai, sabe o que é? Eu preciso de alguém para cantar no dia do patrono, então isso aqui é meio que uma audição". Depois que ela entendeu que era para cantar ali no palco da escola e tal, aí ela quis ir. Aí ela chamou um grupo de amigas, elas foram cantar, aí mais gente da turma foi indo, né, e eu quietinha ali. No final da aula, o professor falou: "Gente, parabéns, todos estão de parabéns, mas Luane, eu quero que você cante no dia do patrono da escola". E eu fiquei: "Como assim?". Aí ele: "É, mas não vai ser essa música. Eu vou escolher a música pra você e você vai cantar". E eu fiquei: "Ah, tá bom". Bom, nesse ponto o meu aquário eu nunca digo não para as coisas, assim, que eu nunca fiz. Claro, tá, gente, nunca cometi crimes ou usei drogas, tá, mas, assim, eu sou uma pessoa que eu pago pra ver, sabe. E aí foi incrível, gente, porque, assim, nas próximas 2 semanas, no meio da aula, assim, de geografia, de matemática e tal, o professor vinha no meio da aula e falava assim: "Com licença, eu preciso da Luane". E aí ele me levava para uma outra salinha, ele tocava saxofone e ele levou um tecladista, pegou meu tom de voz e tal, na época eu tinha um mi menor, segundo ele, e basicamente ele ensaiou comigo aquela música Somewhere Over the Rainbow, que na época, quem vai lembrar, era a música tema em português daquela novela Chocolate com Pimenta, Além do Arco-Íris, estava passando essa novela na época, e então eu fui. Eu apresentei, acompanhada de um saxofone e um teclado, essa música para toda a escola, na parte da manhã. E, gente, eu fiquei tão nervosa, e assim, não sei como, mas assim, eu comecei a perceber as mães chorando, assim, lágrimas. Eu falei: "Meu Deus do céu, ou tá muito ruim, ou tá melhor do que eu esperava". E eu acabei até me distraindo, assim, no início de um dos versos. Me deu um branco. Eu me distraí observando a reação das pessoas durante a minha própria música, mas tudo bem, não aconteceu nada. E aí ele me chamou de novo pra cantar na parte da tarde. Cara, foi um dos dias mais especiais da minha vida. Eu lembro da correria da minha mãe tentando achar, porque ele queria que eu fosse de vestido e, enfim, meus pais não conseguiram me assistir, infelizmente, mas eu tenho muito essa memória assim, foi muito uma história, assim, tipo assim, ela quis me ferrar, mas eu saí por cima e eu estou aqui cantando e emocionando o meu público. Foi muito engraçado. E ele inclusive na época queria que eu fizesse aula de canto com ele, mas infelizmente não foi possível. E é isso, é uma história fofa, mas eu passei tanta vergonha nesse dia, gente, e depois no dia que eu tive o branco, que eu nem estava lembrando dessa história aqui para contar para vocês, eu lembrei agora de última hora. Mas enfim, vou perguntar primeiro para Laura. Laura, você acha o quê? Namastê ou vai se Ai, gente, primeiro que eu amei, e amei a sua ousadia leonina de falar, não, eu vou cantar simplesmente Celine Dion aqui pra sala inteira. Acho uma música completamente
né, outro nível, assim, não essa música basiquinha aqui que a Leonina vai cantar. Incrível, amei, Lu. Assim, a história de que a sua colega fez pra te zoar, não gostei. Mas eu também não diria um vai se, porque é uma criança, né, gente, tadinha. Mas, assim, quer dizer, tadinha entre aspas. Merecia ali umas correções. Eu espero que ela tenha crescido para ser um ser humano melhor, não é mesmo? Que não faça bullying com as outras pessoas. Vamos ficar no meio termo, então, né? Nem 100% um namastê, mas nem também um, né, muito pesado, porque era uma criança. Mas eu amei o desfecho da história, eu acho que foi incrível. E para você ver, né, como já era algo que você gostava, que você era boa, que você teve esse reconhecimento que é importante para quem é leonino, não vamos mentir. Apesar de você ter ali o aquário na casa 5, que pode ser mais diferente ou independente, o leonino gosta, né, da aprovação ali, da validação. Então, achei ótimo. E é isso, eu acho que fica aí a dica para você voltar a cantar, fazer suas aulas de canto. E eu vou ser igual sua amiga e vou falar, num próximo você vem cantar pra gente. My heart will go on. Olha, essa aí eu não sei se eu me garanto não. Talvez um dia, assim, quem sabe, se a gente atingir tantos inscritos, aquelas, eu vou botar uma meta de pessoas Vamos aqui colocar uma meta, pedindo. gente. Quando a gente chegar em X inscritos, a Luane vai fazer um show. Coitado de vocês. A gente pode fazer uma dupla, Lu. Eu toco piano e você canta, gente. Ai, pronto, tá vendo? Olha Jovens só, místicas se o desdobrando aí em musical, outras coisas. o musical Jovens Místicas. Nossa, amei. Se você apoia o musical Jovens Místicas, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Mas e vocês aí de casa, hein? Qual seria a reação de vocês na situação que a Lu contou? Vocês reagiam, né, com namastê ou com vai se fu? Conta pra gente. A gente vai ficando por aqui, mas no próximo episódio a gente vai falar sobre a casa 6, né? Que fala ali sobre a nossa rotina, o trabalho, o dia a dia, também fala sobre a saúde, né? Então fiquem ligados aí para saber tudo que vem no próximo episódio. E a gente espera vocês. Muito obrigada pela companhia. Lembre-se de sempre olhar além do arco-íris e acompanhem o nosso Instagram, TikTok, @jovens.místicas, também no www.jovensmísticas.com. Você consegue ver todos os episódios organizados, descrição, tá tudo lá, tá bom? Beijos místicos para todas e até a próxima.